noite, Constança, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo. Pessoal, hoje é o segundo dia aqui da semana Edevo, todo especial nesse momento de quarentena aí. Quem tem fã não corre atrás de cliente, esse é o lema dessa semana. Nosso objetivo aqui é trazer conteúdo rico para que vocês consigam passar por esse momento de maneira tranquila e consigam criar uma legião de fãs em torno da marca de vocês, do produto e tudo mais, e assim vocês terem garantia de sucesso perene, né? É isso que a gente quer ver com vocês. Quem está aqui, não esquece de curtir as páginas aí, no Instagram, LinkedIn, Medium, etc. Vocês me encontram como Harold S. Neto, tudo junto, tá? A Edevo, podem seguir lá no Instagram, Escola Edevo, tudo junto também. E a Constança, que é a nossa convidada de hoje, vocês conseguem encontrar ela como Constanca, em tudo que é rede social aí, mas eu recomendo acompanhar ela no LinkedIn, tá bom? Então, sem mais delongas, hoje nós vamos falar de e-commerce. A Constança aí tem um histórico maravilhoso em grandes empresas, e eu queria que você fizesse seu jabá aí, Constança. Meu jabá. Bom, eu passei... Hoje eu sou Product Manager na Amaro, que é um e-commerce de moda feminina muito forte no mercado de São Paulo. Antes disso, eu passei pela Farfetch, que é um e-commerce de moda de luxo em Portugal. Trabalhei lá durante 1 ano e pouco. Antes disso, o e-commerce da C&A. Tenho também passagens pela B2W, pelo UOL, então já tem algum tempo já tem bastante tempo que eu trabalho com internet, já tem algum tempo que eu trabalho fazendo o produto. Toda a base do meu trabalho é UX, é User Experience, eu sou ex-UX, então muito do meu trabalho está ligado com a experiência do usuário o tempo todo. O que significa ser ex-UX e como foi essa transição para Product Design Management? A gente nunca é ex-UX. A grande verdade é essa. Eu fui arquiteta de informação quando esse era o nome. Eu faço parte daquela galera que começou lá atrás e que não tinha curso ainda. A gente ia batendo cabeça e entendendo a experiência do usuário e testando. Então, eu fiz lá uma listinha de lugares que seriam interessantes passar para ter uma base de conhecimento sobre comportamento de usuário. Então, fiz mobile especificamente no UOL durante algum tempo. Depois disso, fui para a Try, que é uma consultoria de pesquisa de usabilidade super importante no mercado, uma escola para qualquer um que passe por lá. Eu contrato gente da Try sem pensar 2 vezes. Depois disso, voltei para o UOL e sempre num viés de desenhar a experiência do usuário, de entender métricas, de entender como é que o usuário se comportava. E nessa de se interessar por métricas, de me interessar por como o usuário se comporta, que números vêm disso, porque é um ambiente muito rico para você pegar informação, né? A internet te dá o retorno do clique, da conversão, da compra, da receita, é tudo muito em tempo real. Acho que essa é a grande vantagem, né? Acho que E eu sou publicitária, então eu venho de um lugar onde era muito difícil medir como é que você mede uma contracapa de revista, botar um anúncio. Então, internet é traqueável. Então, a partir disso, eu fui me interessando e fui olhando cada vez mais para o negócio, por trás disso, em como é que isso atende ao negócio. E aí a minha transição acabou sendo muito fácil, na verdade. Tem a ver com me interessar mesmo, e eu acho que é uma transição bastante tranquila. Eu conheço bons PMs que foram UX, apesar de eu achar que um bom PM pode vir de diversas áreas diferentes, assim. Explica um pouco para o pessoal aí qual é o papel de um PM aí. Bom, um PM, um Product Manager, antigo Product Owner, esses nomes vão mudando ao longo do tempo, assim como UX foi arquiteto de informação, é a pessoa responsável por construção de produto numa empresa, geralmente de tecnologia, uma empresa voltada para produtos digitais. Então, o meu produto pode ser desde um site, pode ser uma parte de um site, pode ser uma página de um site, pode ser um aplicativo, pode ser um serviço. Então, você pode quebrar isso em partes maiores ou partes menores. Meu trabalho é olhar para isso como um negócio, ter as métricas de sucesso, o que eu quero conseguir com isso, e tratar a construção para atender essas métricas de negócio. Então, se eu
tudo o que eu faço, no meu caso especificamente, se reverte em experiência do usuário, mas tudo o que é colocado para que o usuário reaja, para que o usuário interaja, vem de um estudo prévio que me diz para que caminho eu devo tentar levar esse usuário para conseguir o que o negócio precisa que eu consiga dele. Pô, legal. Você tem falado aí bastante de métrica, né? Quais são umas métricas aí comuns para o sucesso e como fazer essa integração entre experiência do usuário? Porque eu lembro assim, né? No passado era um negócio meio, vamos melhorar aqui a experiência e tal. E o NNG, por exemplo, o Norman Nielsen Group lá, eles trazem muito esse conceito de atrelar métricas à experiência, a internet traz essa facilidade que você já comentou e tal. Como que faz isso no dia a dia, assim, e quais são as métricas relevantes aí para quem está no digital? Bom, a primeira coisa que você falou, o que é uma boa experiência? Uma boa experiência se eu for levar ao ponto de vista de um UX ao pé da letra, e tem muito disso no meu dia a dia, fazer com que a experiência do usuário, a gente brinca que a boa arquitetura de informação não é percebida. Se o usuário esbarrar em qualquer coisa, se o usuário tropeçar em qualquer coisa, se eu colocar um botão e ele clicar por engano, tudo isso é atrito. Então, o nosso trabalho de criar a boa experiência, obviamente, é fazer com que o caminho do usuário seja o mais fluido possível, menos esbarrando em atritos possível. Mas o que é uma boa experiência? Como é que eu vou saber se o usuário passou ou não pelos passos que eu queria que ele passasse? Então, a gente coloca algumas métricas, a gente mapeia essa página, né? Estou falando de uma página específica, você mapeia essa página e você vai entender que se o usuário clicou ali e era isso que você queria, que deu certo o que você tinha feito. Se você não esperava que ele fizesse algo, algum número vem do usuário interagir a mais com aquilo pode ser um sinal de que você pode pensar aquela página de um jeito um pouco melhor. E aí, falando de métricas um pouco mais... Eu vou acabar falando de e-commerce, porque é o que eu vivo já há bastante tempo. Quando você fala isso de portal também, para um portal, por exemplo, as métricas vão estar relacionadas com view de página, com navegação, quantas páginas por visita um usuário visita, de uma página ele vai para outra, quanto tempo no site ele passa. Essas são as métricas de sucesso de um portal de conteúdo, por exemplo. Quando você fala de um e-commerce, uma métrica de sucesso de um e-commerce é quantos produtos esse usuário viu, mas o mais importante em um e-commerce é se ele comprou. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar para a conversão. O que é conversão? Conversão é uma conta que eu vou dividir lá a quantidade de pedidos concluídos pela quantidade de visitas que eu tive. Isso me dá um número, que é um balizador, a gente sabe mais ou menos a média de mercado de uma conversão de um e-commerce, e eu tenho que tentar estar junto com isso, ou, quem sabe, melhor que isso. A briga está sempre melhor do que isso. E isso vai se traduzir em colocar eventos, a gente vai mapear essa página e marcar uns eventos. O que é isso? Quando cada vez que a pessoa clicar no botão de comprar, eu vou receber um clique no botão de comprar. Isso vai virar um dashboard gigantesco de informação em que, se eu ficar assistindo, eu aprendo muito sobre quem está navegando no site. Coisas boas e coisas ruins, acertos e erros que a gente possa estar cometendo. Pô, legal. Então, não é um trabalho estático, né? Você constrói lá o e-commerce e pronto. Não. Vocês fazem testes recorrentes, assim, ou na sua experiência em outros e-commerce, não sei, qual é a quantidade, o que você recomenda nessa área, assim, de Bom, teste? falando de teste, quando a gente fala de teste, a gente fala de dois tipos de teste. Tem vários tipos. Como é que você descobre mais sobre o seu usuário? Você pode fazer pesquisa. Pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa. Eu posso lá contratar um instituto para fazer uma mesa de discussão, e dali vem muita informação rica para a gente sempre. Eu posso fazer pesquisa que eu coloco um SurveyMonkey e dali eu já vou tirar a informação. Eu tenho algumas ferramentas de mercado que eu posso simplesmente plugar no site, tipo Hotjar, que me dá a navegação do usuário. Eu posso parar e assistir. Eu posso dizer que eu quero mapear quem está navegando em página de produto e ficar assistindo. E em meia dúzia de navegações eu talvez vá pegar já o que eu precise, porque essas coisas vêm. O usuário fala, né? A tela responde para a gente. E dentre esses métodos de pesquisa, a gente tem também teste de usabilidade, que é colocar a pessoa para navegar no site e observar, dar tarefas específicas para ela, ver quais são as dúvidas que ela tem. Geralmente, o que a gente pega em teste de usabilidade é o que o usuário final vai esbarrar, então é uma boa ferramenta para você preparar a sua chegada no mercado, a chegada de uma ferramenta, a chegada de um serviço novo, de uma feature nova. E teste AB.
Teste AB é o meu querido, assim, eu acho o mais divertido de todos. Eu tô com um slide aberto na minha frente de um teste AB que eu vou fazer. Tem sido o meu dia planejar isso. Teste AB é você segmentar o seu tráfego em duas ou mais variantes e fornecer, garantir que a divisão desse tráfego, você vai pegar o tráfego do seu site, vai jogar 50% para cada lado ou 33% para cada lado, vai dividir de forma homogênea, vai tentar garantir que seja o mais homogêneo possível quem vai para cada uma dessas versões e vai apresentar experiências diferentes. Então, isso pode ser desde uma cor de botão que você faz verde ou azul ou vermelho, até eu exibir fotos de produto maiores, ou até eu exibir uma informação a mais ou uma informação a menos, e eu deixo rodando. E, naturalmente, com o volume, as ferramentas mais comuns de mercado, elas dão para a gente um gráfico de confiabilidade estatística de quando a gente já pode confiar naquele resultado. O que vai acontecer é que uma das versões vai ganhar das outras. A gente vai perceber que uma das versões funciona melhor. O usuário não vai saber que ele está num teste AB. O Facebook faz teste AB o tempo todo. Eu caio em todos os testes AB de menu do aplicativo do Facebook. Eu tenho que printar, porque é inacreditável a variação de páginas que eu vejo na minha home do aplicativo do Facebook. Isso acontece semanalmente. Semana passada eu tinha uma que já não é a que está hoje. E aí, o divertido é você entender o que daquela página pode funcionar melhor. No fim de um teste AB, uma variante, você tem sempre que ter uma versão controle, antes que eu me esqueça, isso é muito importante. Então, você vai segmentar uma parte do seu site que você não vai mexer, você precisa ter aquele balizador da experiência que você está mudando, e você vai olhar essas outras variantes, ou a variante, ou as duas variantes que você vai criar, para ver se alguma delas se comporta melhor. Então, disso vai vir um bom indicador de que você deve fazer. Não existe teste AB ruim, não existe teste AB que deu errado. Todo teste AB dá conhecimento sobre comportamento do usuário, como seu usuário reage com o seu produto. Então, mesmo que o que você apostou, a hipótese que você tinha, perca, é sinal que você aprendeu alguma coisa com aquilo e a próxima hipótese vai ser mais acertada para você conseguir o que você precisa. Tá, ótimo. E outra pergunta, Constância. Você falou aí que a sua carreira está bem vinculada a e-commerce de moda, né? E é um mercado gigante, assim, né? Tem milhares de opções, sei lá, coisas que parecem repetido ou não, entendeu? E é uma briga gigantesca, assim, é um mercado enorme e uma briga gigantesca. O que tem sido um fator de sucesso chave, assim, nesses negócios que você já passou e que tem causado diferenciação para os melhores e-commerces do mundo, assim? Bom, que a gente... Tem alguns fatores, né? Quando eu falo de conversão é um número que eu vou tentar interferir nele, obviamente, com os meus testes, mas conversão é um número que todo mundo afeta. Não adianta eu fazer um site maravilhoso com uma experiência ótima se o produto não for bom, se o produto tiver uma foto ruim, se o produto não tiver uma descrição boa. Eu tenho que tentar equilibrar toda essa experiência que não vai acontecer ao vivo. Você não vai ver um produto, você não vai ter consciência da textura daquele tecido. Como é que você consegue trazer o máximo de clareza sobre ajudar aquela pessoa a fazer aquela escolha de um produto para que ela não devolva depois, para que ela acerte na escolha, e se ela acertar, ela volta. Então, a chance de um usuário voltar e se fidelizar é muito forte. Então, o que eu vou garantir? Eu vou garantir, obviamente, uma boa experiência, que ela não vai ser percebida, não é o que a pessoa fala, nossa, eu naveguei no site da Amaro, a experiência era maravilhosa. Talvez fale, mas não é isso que vem. O que vem o produto era ótimo, eu acho fácil navegar, eu comprei sem nenhum tipo de problema, que aí sim é um balizador de experiência. Se o serviço foi bom. Então, um grande diferenciador hoje que a gente vê para e-commerces em geral, não estou falando de moda especificamente, é serviço. Então, se você consegue garantir uma entrega rápida, uma entrega que o produto chega embalado corretamente, que a pessoa tem todas as informações que ela precisa para trocar aquele produto sem dor de cabeça, porque um dos grandes inibidores de venda online é o medo de não servir, de não dar certo. Então, é também parte do trabalho de um e-commerce facilitar isso. A maioria dos sites hoje segue... A gente tem uma legislação de internet que obriga a devolução
a pessoa poder devolver o produto em até 7 dias após receber o produto, mas a maioria dos e-commerce, acho que todos os e-commerces brasileiros, acho que eu não me lembro de nenhum que não faça isso, estica para 30. Agora, com Covid, com quarentena, estão todos esticando para 60, é só olhar, eles estão facilitando, porque sabem que existe uma dificuldade maior e querem tranquilizar as pessoas de que elas podem comprar, e eles vão ajudá-las a trocar caso a compra não seja bem sucedida. O que a gente repara muito na Amaro, especificamente, nesse caso, é serviço. Grita muito pra gente a voz do consumidor falando que chega bem embalado, chega bonito, o produto é legal. Obviamente que a pessoa, para chegar nisso tudo, ela comprou no site que deu uma experiência legal para ela, mas a gente tem um índice de satisfação de cliente, que é o quanto que ele poderia recomendar esse site no NPS, ou o quanto que ele poderia voltar a comprar. O NPS da Amaro é bem legal, mas isso é um indicador que todas as marcas acompanham, né? Acho que vai acontecer na Amazon, vai acontecer na Americanas.com. A Amazon chegando no Brasil se diferencia também, porque a Amazon é muito conhecida pelo bom serviço que ela presta, um saque que são humanos falando com as pessoas, você tem esse cuidado, porque sortimento, o site, se você está falando de um marketplace, o mesmo produto vai estar em todos os lugares. O que vai fazer diferença? Vai fazer diferença preço, obviamente. Todo e-commerce é sensível a preço, todo usuário de e-commerce é sensível a preço, e eu vi isso na Farfetch, que é um mercado de luxo. A gente também tinha usuários, clientes sensíveis a preço. Pagar 6 mil euros ou pagar 5.800 euros, você via as pessoas indo para o mais barato. Então, não existe essa lógica de que o usuário não é sensível a preço, ele é. Mas o grande desafio aí é você não balizar. As pessoas não vão voltar só por causa do preço. Se tiver em todos os lugares, óbvio que o preço pode ser um fator de decisão. Mas para voltar, ela vai ter que ter tido uma experiência legal. Ela vai ter que ter tido uma boa impressão do site para que ela volte a comprar, que ela tenha criado uma relação de confiança com o serviço. Oh, ótimo. Eu achei interessante você falar sobre o medo, né? Porque o Anderson bateu muito nessa tecla ontem, que ele é da Use, que entrega seguros, tudo mais, e esse era o grande fator que eles levavam em consideração, a pessoa se desprover do medo, né? E como que eles conseguiam, em vários canais, várias formas de comunicação com o cliente, fazer com que ele se sentisse seguro na compra. E aí eu acho que você entregou uma grande chave aí do sucesso desse tipo de plataforma, né? Você trazer a segurança para o usuário, né? Mas eu imagino assim que deve existir uma briga, um desafio interno que é conseguir fazer essa conexão entre, pô, beleza, eu tenho e-commerce, quero trazer o melhor serviço para o meu usuário, para além da experiência, mas aí eu tenho as métricas financeiras, tenho o pessoal da logística e como é que vai fazer e tal. Como é que se lida com esse entrave, assim, esses vários players? Não chega a ser um entrave. O nosso trabalho, eu brinco assim, nem todo o meu backlog, minha lista de coisas a fazer, é minha. É só pensando na melhor experiência para o usuário. Obviamente que eu tenho uma lista de coisas que vão facilitar a logística, que vão facilitar. Eu sou um vetor de realização para diversas demandas de outras áreas também. Geralmente, e você pode usar N critérios para priorizar um backlog, dependendo do que você quer com o seu negócio. Então, na dúvida, você sempre prioriza o que vai levar menos tempo e custar menos dinheiro. O custo-benefício, não sabendo o que fazer, você tem ali quanto que isso vai me trazer de dinheiro versus o quanto de esforço eu vou ter que fazer. Mas, às vezes, você se esbarra em um produto que demanda uma certa construção, que demanda um tempo de desenvolvimento. É tudo baseado no business case dele. É o que aquilo pode me trazer no médio prazo, se aquilo me coloca mais perto do objetivo que eu tenho como empresa, de onde eu quero estar daqui a algum tempo. Então, não é tão difícil balizar, não é tão difícil priorizar. Obviamente, a priorização é uma coisa a ser discutida. A gente discute isso com os stakeholders o tempo todo. O produto não é só um vetor de viabilização das coisas, é também. O produto é um stakeholder, assim como qualquer outra área, é negócio. Então, a gente tem voz ativa nessas discussões para trazer prós e contras de se fazer uma coisa ou fazer outra. Os nossos recursos são sempre limitados. Eu tenho um time, eu tenho 2 times, eu tenho X pessoas que podem fazer aquilo, essas pessoas levam um tempo para desenvolver aquilo. 9 mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês. A gente usa muito isso para argumentar em sala de reunião.
Mas não é muito difícil. Acho que o grande desafio de um Product Manager é na argumentação mesmo. A gente, como tem as métricas, como a gente tem um conhecimento mais próximo do que é o usuário, de como o usuário navega, quem é essa pessoa, a gente tem isso faz parte do nosso trabalho, conhecer o usuário a fundo, fazer pesquisa, conduzir, olhar benchmark, olhar o que está sendo feito no mercado. Então, trazendo todas essas coisas para a mesa, as decisões são fáceis de serem tomadas, está todo mundo na mesma página. Sim, legal. Falando aí continuando aí nesse tema de integração e tudo mais, né? Hoje em dia, no digital, a gente vive um excesso de canais, né? E eu sei que eu já tive experiências, assim, até uma ontem, que eu estava num site, cliquei num produto, aí eu saí, de repente eu abri o meu e-mail, eu estava lá, né? Vamos continuar esse caminho aqui. Você, como Product Manager, você cuida de todos esses canais, é integrado são outras equipes, aí vocês têm uma estratégia única. E segundo, você precisa estar em todos os canais? Como é que se lida, assim, hoje com gerar essa experiência, o encantamento do cliente, do ponto de vista de serviço, pensando que existem tantos touchpoints que ele pode ter hoje, né, com a empresa? Bom, eu não controlo todos os canais, é um trabalho bastante importante, bastante específico. Geralmente, quem cuida de canais de marketing, de onde você vai anunciar quais são os canais que trazem melhor retorno, que tipo de cliente você vai buscar em que tipo de canal, esse é um departamento do marketing. Eles se baseiam muito nos eventos que a gente cria, então eles também se alimentam disso. Então, lá, quando você clicou no produto, um evento foi disparado e o marketing também consome esse evento. E ele sabe que você clicou naquele produto e é ele que controla o e-mail marketing que você vai receber. Então, dentro do marketing tem a área de CRM, que é de e-mail. Tem a área de paid media, que vai fazer anúncio em portais, em mídias sociais, em Facebook, em Instagram. Cada um desses canais vai ser balizado. Você provavelmente vai ser perseguido por esse produto em outros canais ainda. Não gostaria de te assustar com isso, Harold, mas vai acontecer se você não comprou. E vai acontecer mesmo que você tenha comprado, porque essas ferramentas às vezes ainda não estão muito bem interligadas, isso acontece com muita frequência, todo mundo é perseguido por algum produto em algum momento. Eu brinco que quando eu trabalhava na B2W, eu cuidava de Americanas, eu fazia parte de uma equipe, era mais voltado para research, meu trabalho, para entender métricas, entender comportamento, para preparar os projetos. E a gente tinha uma brincadeira na equipe que era só navegar em produtos que a gente não quisesse comprar. Então, eu me lembro que naquela época, sempre que eu tinha que fazer um teste, eu usava Furby, aquele boneco da B2W, porque eu ficava sendo perseguida por Furbies na internet, eu não ia ser tentada a comprar nenhum produto que eu não quisesse. Uma amiga fazia com o ukulele, a gente brincava, porque de fato acontece, essas ferramentas são interligadas. Falando de canais de marketing, o que vai ser melhor, isso depende muito do seu objetivo. Tem canais que são muito bons para aquisição, tem canais que são muito bons para relacionamento com o cliente, para construção de marca. Então, isso vai depender muito da sua estratégia como empresa. E produto não vai se envolver de ouvir a discussão, de sugerir, de ter ferramentas que possam auxiliar, construir ferramentas que viabilizem esse trabalho, que deem escala nesse trabalho, mas produto não vai determinar, eu quero que você anuncie no Facebook, Facebook é melhor. Não é meu trabalho, essa é a parte que eu confio numa outra equipe e chega para mim. O que eu vou saber é de onde veio esse usuário. Quando eu for pegar lá as minhas métricas, eu posso descobrir que uma leva de usuários que veio do Facebook versus uma leva de usuários que veio do Instagram, as do Instagram compram mais do que as do Facebook. Isso vai acontecer, isso acontece na minha área. Então, vira meu trabalho trazer de volta. Falar, olha, quem é essa base que a gente está trabalhando no Facebook? Qual é a comunicação? Nesse ponto a gente pode interferir. Mas são áreas bastante separadas e com níveis de expertise bastante distintos, assim. Trabalham em equipe, mas com um trabalho bem, bem robusto, cada uma em seu quadrado, digamos assim. Sim, sim. E falando ainda de touchpoints, né? A Amaro, eu acho que sei lá, pelo menos para mim, é uma referência entre essa integração do físico e online, trazer uma proposta diferente e tal. Como que isso foi construído ou pensado lá no passado, né? E como é que vocês têm feito para que isso traga efetivamente resultado aí, gere conversão e tudo mais? Bom, a Amaro, a gente brinca lá, isso faz parte, na verdade, de todo o processo seletivo da Amaro. A pessoa faz um case, eu fiz um case, todos os heads fizeram um case, todo mundo passa por isso, de pesquisar
a natureza desse negócio. É uma Digitally Native Vertical Brand. O que é isso? É uma marca que nasce na internet, que se constrói com uma comunidade que gosta dela, que entende, que dá esse suporte e é construída muito em torno de uma comunidade. Disso ela pode crescer ou não. O modelo de negócio é um modelo de negócio bastante comum nos Estados Unidos. Você vê a Bonobos, você vê aqui no Brasil você vê a Salve, que é uma marca, não sei se você se lembra do lançamento da Salve, é uma marca de beleza, que ela entrou no mercado e ela não tinha produto. Ela lançou, ela acreditava em fazer produtos que não fossem caros, que cuidassem da pele, ela começou a lançar pesquisas, as pessoas foram dando follow no Instagram, e não havia produto. Com base naquela movimentação, em trabalhar aquelas pessoas e buscar o que aquelas pessoas queriam, eles fizeram os primeiros produtos. Então, quando eles fizeram os primeiros produtos, com base nesse trabalho das pessoas já terem uma ligação com a marca muito forte, os produtos acabaram no primeiro lançamento. Havia uma demanda. As pessoas já estavam preparadas para comprar, independente, confiavam na marca. E aí o produto era só algo a mais daquela marca para ter. A Amaro acredita muito nisso. A Amaro nasceu assim. É uma marca essencialmente online. Os guide shops existem para dar para a pessoa a possibilidade de experimentação dos produtos, para tentar vencer esse momento em que existe um certo medo, que existe eu quero saber um pouco mais sobre esse produto, eu quero ver ele no corpo, como é que eu não conheço a modelagem. O Brasil tem um problema seríssimo com modelagem, não existe padrão, então você pode comprar um P na C&A e o P da Renner vai ser diferente. Isso é um problema generalizado, não é Brasil, não é uma marca ou outra. Nos outros países isso é um pouco mais estruturado, mas a Amaro nasceu muito dessa necessidade de se criar uma marca que fosse sustentável, que tivesse voltada com projetos que fossem sensíveis a esse público que se identificava com ela, e a partir disso a marca foi nascendo, os produtos começaram desde o início, não é o caso da Salve, não foi a mesma coisa, mas ela tem uma comunidade de clientes que são muito fiéis à marca, que gostam muito do que a Amaro faz e que são muito... esse trabalho de fidelização de cliente, ele é feito meio ao contrário. Os guide shops, eles estão essencialmente em São Paulo, existe um plano de expansão, mas é um plano que vai acontecendo ao longo do tempo. A Amaro usa muito métricas para definir para onde o negócio está indo. Então, a abertura de guide shops está muito relacionada com onde tem público e não tem guide shop. Então, por exemplo, a abertura do guide shop em Porto Alegre veio porque havia uma demanda naquele lugar. Por que não colocar um guide shop lá para que as pessoas pudessem olhar os produtos, experimentar os produtos? É um trabalho muito facilitado quando você nasce online. O caminho do online para o offline é muito fácil de se fazer. Ao contrário do que outras marcas vêm experienciando, né? As marcas essencialmente offline, que migraram para online, digitalizar um sistema desses, fazer com que uma pessoa vou falar da C&A, porque a C&A eu conheço, trabalhei lá durante 3 anos e meio. Como é que eu faço para garantir que uma pessoa que entre numa C&A física entenda que ela tem o site à disposição dela, e como é que eu integro? Como é que eu sei que aquela pessoa que compra no site é a mesma pessoa? Como é que eu faço essa identificação 360 desse usuário para ler ele com clareza e saber o que é melhor para ele, poder, com isso, determinar para onde eu levo as minhas ações, sabe? Respondi? Pô, sim, com certeza, não, genial. Eu ia complementar com o seguinte: como que a Amaro tem gerado essa fidelidade nos clientes? Porque esse lance de comunidade tem se falado muito, né? Mas não é todo mundo que consegue fazer, né? Tem muita... Aí, se a gente olhar outros mercados, tem gente que vai lá, monta o grupo no Facebook, tal, o grupo cresce, não sei o quê, mas acaba não gerando venda para aquela pessoa que foi o iniciador daquilo, digamos assim. E tem outros movimentos que às vezes a gente não pensa assim, pô, sei lá, Adidas promove corrida em cidades, assim. Aí ela gera aquela comunidade de corredores e tudo mais. A gente não vê pessoas da Amaro na rua indo fazer... Como é que é feita essa construção de comunidade e fidelização dessa comunidade? Parte de um estudo de quem é o seu cliente e onde é que ele está, e o que é importante para ele, vem de pesquisa. Então, você vai entender que boa parte das pessoas que gostam da Amaro são pessoas que gostam de moda, são pessoas que se interessam em saber a origem daquele produto, se o algodão é sustentável, se a gente está usando mais ou menos plástico na produção ou no envio das embalagens. Então, a Amaro tem uma série de iniciativas que são muito legais,
que respondem a anseios desse público desde o início. Então, uma das ações muito legais, assim, acho que do ano passado, e é óbvio que é um processo, você não consegue virar uma cadeia de 0% a 100% em pouco tempo, tudo leva tempo, mas uma parte importante já das embalagens dos produtos da Amaro são feitos com plástico reciclado, recolhido das praias do Brasil. Então, tem lá, não vai ser 100%, vai acontecer de uma embalagem chegar e o plástico não ser. Mas eu acho que o que diferencia esse tipo de iniciativa de outras existe a intenção de continuar e de aumentar, e de ver onde é que é importante participar, onde é que é importante contribuir. Então, trabalhar com ONGs, esse projeto especificamente do plástico é uma parceria com ONGs de reciclagem de plástico. E isso faz muita diferença para esse público, porque é um público que é mais jovem, que está muito voltado para questões de sustentabilidade, do mundo, de como é que esse mundo vai sobreviver, de natureza, Então, para a gente é muito fácil olhar para essas pessoas, entender o que para essas pessoas é importante e o que a gente pode fazer para conversar com elas também. E isso acaba, não é só para conversar com elas, não é uma coisa que você vai lá e adota porque você quer falar com o público. Isso vira muito o DNA da Amaro, é uma coisa que vai e volta. Então, isso na Amaro especificamente, mas não é uma ação específica da Amaro. Se você for ver, a C&A tem um projeto de algodão sustentável bastante sério, a ASUS vem fazendo isso no Reino Unido. Você vê bastante iniciativa nesse sentido. Isso é uma questão de observação das gerações, né? Existe hoje uma atenção muito grande à sustentabilidade. Isso no mundo. Qualquer marca que se associe à sustentabilidade é uma marca que vai ser olhada com um carinho diferente, né? Então, a Amaro também faz. A Amaro nasceu muito disso. Tem um foco, talvez dê muito mais atenção do que outras marcas, mas não é uma iniciativa que só a Amaro faz, é uma iniciativa que responde para toda essa geração de pessoas que está preocupada com isso, sabe? E aí entender onde essas pessoas estão e o que elas querem. E estabelecer a conversa. Eu acho que a grande diferença, uma outra coisa que é bastante interessante de dizer, é que isso muda. Quando você fala de uma marca que é nativamente digital, a conversa se dá de igual para igual com o cliente. Então, o cliente fala, a gente escuta, a gente fala e o cliente está ali para responder para isso. Não é uma comunicação que eu lanço uma campanha na televisão e as pessoas engolem e compram o produto da forma como eu disser para eles comprarem. Quando eu digo que a comunicação se dá de igual para igual, quer dizer que eu vou fazer os produtos, mas eu vou ver se as pessoas, o que elas estão achando. E isso vai determinar se eu vou fazer mais produtos ou menos daquela linha. Então, é uma cadeia que se alimenta. Ao contrário de uma cadeia que impõe, que é impositiva do que eu faço, você consome, você engole, você compra. Eu acho que isso cria um distanciamento entre marca e cliente. Acho que a conversa é a maior palavra nessa relação, assim. Eu acho que esse insight aí talvez seja o mais importante, porque eu acho que foi a grande sacada que o digital trouxe para as empresas que perceberam isso, foi você ter essa oportunidade de ter uma conversa, né? Eu trabalho com um conceito de marketing chamado ressonância de marca, e entre as ressonâncias de marca tem a cocriação, tem a ressonância cultural, e aí ela é dividida em várias áreas, como berço cultural, a marca propor um nascimento cultural, tipo a Harley Davidson propõe aquele estilo de motoqueiro, tudo mais, e tem essa voz ativa do cliente, né? Eu acho que a grande sacada de toda a frase aí, de toda a sua fala para mim é perceber essa voz ativa do cliente. E aí eu acho que tem duas coisas que são muito relevantes aí para o pessoal que está escutando, que você falou muito aí, né? O que eu entendo é que o sucesso de muitos e-commerces aí, da sua experiência e tudo mais, da Amaro, é data-driven business, entendeu? Então é um negócio pautado em dados. Se você não está ouvindo o cliente, ele, seja através de dados, seja através de uma conversa real, assim, você não vai estar trazendo para ele a melhor experiência, obviamente, né? E a segunda coisa... Oi? Exatamente, você está cego, exatamente. E eu acho que essa é uma grande sacada que o digital permite, né? O físico talvez não... tem várias dificuldades para você conseguir métricas do físico e tudo mais, então
o digital, eu acho que é o grande pilar que pode potencializar isso, né? De você ter acesso a esses dados de maneira fácil, entre aspas, né? E conseguir trabalhar em cima deles. Não adianta também ter acesso e não trabalhar em cima deles, né? E o terceiro ponto que eu acho super interessante do que você falou é que essas marcas, elas têm olhado para uma demanda e construído uma solução. E não o contrário, que era o passado, que o marketing era muito assim no passado, né? Você tem aquela equipe interna de P&D, né? Ou você é apaixonado por uma ideia, você constrói aquela ideia, e aí você empurra e gasta rios de dinheiro para empurrar essa ideia para o mercado. Esse foi o conceito de marketing aí que perdurou quase um século, desde do final aí do século XIX, aí com a Revolução Industrial e eletrificação e tal, até agora o marketing era basicamente isso, você cria os seus produtos e empurra para o mercado, injeta um monte de dinheiro nisso e tudo mais. E agora, mais do que nunca, o digital está dando a oportunidade de você enxergar a demanda e aí criar uma solução para aquilo. Eu acho que isso é fantástico, né? Um case que eu adoro de e-commerce e mercados digitais, assim, é uma empresa sueca chamada Daniel Wellington, que é uma marca de relógio, e foi tipo assim, o cara, ele estudava na Ásia e viu um cara com relógio lá que tinha uma pulseira de pano, que ele achou legal, aí ele era designer, desenhou um modelo daquele relógio, achou uma fábrica na China, e aí ele começou a procurar no Instagram, e ele viu que tinha tipo uma demanda gigante por relógio masculino, bonito e barato, porque ou você vai lá pro Rolex da vida, que é inacessível para a maior parte das pessoas, ou você pega o G-Shock, que é aquele relógio grandão, feião, né? E aí ele começou no Instagram a desenvolver a marca, exatamente como você falou, e enquanto ele desenvolvia um fornecedor na China. E aí a hora que ele lançou o primeiro produto, foi assim um sucesso estrondoso, hoje é uma marca que fatura centenas de milhões por ano, assim, e é incrível, e eu acho que essa é a grande mudança, assim, é o momento do empreendedor deixar de pensar no seu negócio, digamos assim, a sua ideia, tudo mais, e muito mais olhar o público, assim, acho que essa é a grande fala. Desculpa te interromper, às vezes eu faço isso. Você está trazendo um ponto super importante. A gente fala de conversa, essa cultura de top-down, de você dizer o que a pessoa deve consumir, isso não, hoje em dia, já vem se provando que isso não funciona bem. E isso, a gente no mundo de produto, a gente tem uma frase comum, a gente brinca e é um exercício às vezes. A gente leva para a reunião essa pergunta toda vez para tentar evangelizar outras equipes. Porque ideia todo mundo tem, geralmente as ideias são boas. Pronto, as minhas ideias são ótimas, as suas ideias são ótimas. Se a gente for seguir ideia, vai ganhar a ideia de quem manda mais. Vai ganhar a ideia do CEO da empresa. O que ele pedir vira o que a gente vai fazer. E aí, a gente também tem um viés quando você pensa no seu cliente, que assim, a gente costuma ter uma pergunta que é: qual é o problema que você quer resolver? Qual é o problema que você tem e que você precisa resolver? Não é qual é a solução. As pessoas chegam com soluções, elas não chegam com um problema. Então, pode ser, inclusive, que a solução para o problema dela seja uma das ideias que ela teve. Mas eu preciso soltar ela de estar apaixonada pela solução, porque a gente se apaixona pelas soluções às vezes. Isso distrai a gente do que precisa ser feito. Então, partir do ponto de quem é o seu cliente, o que para ele é importante, o que para ele... você vê hoje startups que cresceram e que hoje não podem nem ser chamadas de startups, já são unicórnios. A Quinto Andar, por exemplo, que eu acho que é um trabalho de construção de produto, assim, para mim é um case muito interessante de construção de produto, porque ele parte sempre de um problema. Havia um problema que é conectar quem quer alugar com quem quer vender. Era um processo custoso, os sites eram ruins. Então, eles criaram uma plataforma, eles deram acesso à plataforma. À medida que eles vão avançando com o negócio, que as coisas vão funcionando, eles criam produtos novos. Então, se você tem nesse ponto que eu vejo construção de produto, que eu acho brilhante o trabalho que eles fazem. Você é uma pessoa que tem um apartamento. Você tem um crédito, você tem um apartamento. Se você precisar de empréstimo, eu posso criar um produto de empréstimo e o seu apartamento é uma garantia. E eles já fizeram um produto disso. Eles fizeram um produto de viabilizar a obra em apartamentos muito
detonados, que não estão fáceis de serem alugados, eles podem fazer essa obra e você desconta dos aluguéis quando o apartamento for alugado. Quer dizer, isso tudo é pensar em problema. Isso não é pensar em solução. Nenhuma dessas soluções que eles deram, que são muito incríveis, são muito boas, eu fico muito fascinada com o trabalho de produto, de construção de produto mesmo deles. Eu acho que eles crescem por causa disso, porque eles estão sempre partindo de um problema. Eles estão sempre olhando assim, onde é que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem? Aí eles vão perguntar para as pessoas o que elas acham, eles vão fazer teste, eles vão fazer pesquisa, eles vão fazer uma série de coisas que vão permear a base do trabalho deles, e aí eles vão lançar um produto. E esse produto vai continuar, depois de pronto, depois de no ar, medindo, para ver se ele respondeu as dúvidas que ele tinha, a hipótese inicial de que se ele fizesse aquela ação, ele ia trazer tal resultado. Então, o foco... Isso tem um livro que eu brinco que é um dos livros mais... Acho que eu vi uma pergunta de alguém, não posso... Eu vi popar uma pergunta, foi a única que eu olhei até agora, mas que era um livro, que eu não sei nem se é sobre isso a pergunta, eu sei que é sobre um livro. Mas tem um livro chamado Inspired, que é How to Build Digital Products People Love. Esse livro, que é muito legal, depois eu deixo o nome contigo, mas é um livro muito básico para um Product Manager. Ele explica toda a cadeia, como funciona, explica a natureza do trabalho e chama a atenção para isso, para que a gente sempre parta do problema. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Porque se você se distrai e olha para a solução, você já não está resolvendo, você já não está olhando para o usuário. Você está olhando para você, vira uma questão de você fazer uma coisa que você quer. E aí vira aquela briga de o que vai ser priorizado é o que quem manda mais escolhe. Ah, sim, ótimo. E deixa eu te perguntar aí, já para a gente entrar um pouco nas perguntas do pessoal, aí a Thaís já vai participar com a gente, mas eu queria saber uma coisa, você falou aí, Digitally Native Vertical Brands, que é uma frase linda, né? Como é que é a cultura de uma empresa assim? Eu não sei se você teve experiência em empresas que não têm uma cultura assim, digital e tudo mais. E aí, depois eu quero contar um pouco de uma experiência que eu tive de conhecer uma cultura de e-commerce que eu achei fantástica. Mas eu queria que você contasse um pouco aí como é que é a experiência cultural dentro dessas empresas. Eu acho que o que a gente mais percebe com relação à cultura de uma empresa que é Digitally Native Vertical Brand, a gente demora para decorar, e quando decorou para sempre, não tem problema. Uhum. Mas eu acho que é o nível da conversa mesmo. É uma humildade no se colocar na conversa para escutar, para ouvir. Isso não é só... Isso é DNA dessas marcas que nascem na internet, porque elas nascem da conversa, elas nascem da comunidade, a comunidade vibrando aquilo que se consolida em uma marca, em um produto que faz sentido. Mas isso não é impossível de ver em outras empresas. A C&A, por exemplo, tem um comitê de cliente que são 100 clientes muito fiéis da C&A, e o próprio CEO da C&A escuta. Uma vez por mês ele senta com essas mulheres para ouvir. Então, quer dizer, uma marca que está há 80 anos no Brasil, que é uma marca com mais de 100 anos, holandesa, familiar, mas ela também está se colocando, está se propondo ouvir. Eu acho que ouvir e trazer o que você escuta para o seu dia a dia, para o negócio, para onde o negócio está indo, faz a grande diferença e seta muito do clima, da cultura da empresa, né? Acho que independente do tamanho, independente da origem, se a empresa já entendeu a importância de pesquisa, a importância de ouvir o cliente, ela não tem muito como... E se ela sabe colocar isso em prática, ou se ela abrir o espaço para que isso seja colocado em prática à medida que ela... Porque não adianta ouvir e não fazer nada com isso, né? Para onde você vai? Se ela já chegou nesse ponto, ela está caminhando para uma cultura muito legal, assim, de construção de valor. Legal. Deixa eu pegar um livro aqui que eu quero mostrar para vocês. Alguns anos atrás eu fui visitar a Zappos, lá nos Estados Unidos. Você deve conhecer bem, né, Constância? A Zappos, aí, para quem não conhece, é um e-commerce que começou, foi o primeiro, eu acho, de vender sapato na internet em 1999. Então, vocês imaginam isso, tipo, em 99 vender sapato pela internet. A grande dor que o usuário tinha na época era, claro, né, pô, sapato você tem que provar para saber se pelo menos entrou no seu pé. E eles falaram assim, bom, então a gente vai mandar para o cara o sapato que ele comprou,
Se ele gostou, ele paga, se deu certo, senão ele devolve para a gente. E todo investidor naquela época ria da cara deles, porque não existia essa relação de confiança tão grande entre marca e usuário, né? E como eles trouxeram isso, claro, aí tem toda uma questão cultural, era nos Estados Unidos, né? Não é, então é um país que já tem um lance cultural de confiança um pouco maior e tal, mas eles conseguiram quebrar essa barreira, logo depois aí foram vendidos por bilhões aí para a Amazon. Mas é incrível, né? Eu tive visitando lá. Primeiro que o espaço assim é totalmente individual, então cada um pode fazer o que quiser na sua baia, digamos assim, que também não é baia, é tudo aberto e tudo mais, né? E eles têm assim a equipe de saque do call center deles é gigantesca e tem vários cases históricos assim emblemáticos de como que eles tratam o cliente no call center. Mas isso aqui foi uma parada que me chamou muita atenção, que eu ganhei lá na visita. Eles fizeram tipo aqueles livros de formatura, sabe, de faculdade, assim, americana, com o pessoal da empresa. E aí cada um contava o highlight que ele teve no ano, assim, o que foi incrível do ano das Apos e tudo mais. E eles davam isso para o pessoal e para quem vai visitar a empresa, assim. Então, pô, é um trabalho cultural fantástico, assim. Você vê como essas empresas nativas digitais, elas trazem um conceito totalmente diferente de empresa, assim, realmente é incrível mesmo, é impressionante. Assim. Para quem vem de um setor mais... O livro que conta a história da criação das apps é o Delivering Happiness, certo? Isso, exatamente. Que em português foi traduzido como Satisfação Garantida, que não tem nada a ver com... Nem ia lembrar do nome em português, mas é isso mesmo. Exatamente. E teve um outro lance que eu fiquei impressionado lá, e aí você vê, né, como quando você está construindo cultura, eu sempre falo isso, né, a arquitetura organizacional de uma empresa interna reflete no externo dela. Então, se você olhar aí o comentário da Constança, você vai esperar que a Amaro tenha uma cultura interna que permite essa conversa, essa liberdade, esse aprendizado baseado em dados, tudo mais, porque é o que você vê no dia a dia deles, né? É diferente de você, por exemplo, ir numa concessionária, tem que assinar 10 papéis para conseguir deixar o carro lá para fazer o serviço, aí eles não te oferecem nenhum serviço para te levar para casa ou para o trabalho, não te oferece nada para você voltar para retirar o carro, sempre tem um entrave, te liga 5 vezes para tentar vender um serviço a mais e tudo mais, né? Aí você olha internamente, essas empresas são muito mais complexas, digamos assim, né? Elas têm uma série de camadas hierárquicas e tudo mais. Então, sempre é bom a gente entender que a experiência do usuário, quando você está construindo ela de maneira excelente, não tem como você querer expressar externamente uma boa experiência do usuário se internamente as pessoas não têm uma boa experiência, certo? Então, existe uma integração, uma visão holística de construção de experiência do usuário, né? E lá nas Apos eu vi um caso muito legal, eles tinham um balde lá com o balde dos sonhos. E aí você ia lá, escrevia o seu sonho e jogava dentro desse balde. E de vez em quando alguém ia lá, retirava aquilo e tentava realizar o seu sonho. Era um negócio muito doido, assim. E aí a pessoa que estava fazendo a minha guia da visita, ela falou que quando ela se mudou para Las Vegas para trabalhar nas Apos, ia ter o show do Peter Frampton, acho que era, e ela era apaixonada e ela queria muito ir, e ela jogou lá no negocinho do desejo, lá do sonho dela, né? E aí alguém pegou, a equipe se reuniu, comprou um ingresso para ela e pagou uma babá para ela conseguir ir no show, entendeu? Olha o estado que essa pessoa vai trabalhar depois, entendeu? Ela gerou, a marca conseguiu gerar um fã que não é o cliente, é o empregado, entendeu? Esse talvez seja o primeiro fã que você tem que construir, é o seu empregado, entendeu? E aí, claro, que você vê, a marca criando isso para essa pessoa que trabalha, no dia a dia dela, é óbvio que ela vai querer expressar isso para o cliente dela, entendeu? Então, acho que essa sacada cultural aí é muito, muito boa. Thaís, vamos abrir para as perguntas do pessoal aí, já tem várias perguntas, a gente está ansioso aí. Vamos lá. Boa noite, Constança, boa noite, Harold. Boa noite, Thaís. Ela perguntou qual a ferramenta que ela usa para fazer o teste AB.
Bom, tem algumas ferramentas, eu acho que tem muita ferramenta boa no mercado. Eu tenho... Bom, na Farfetch, a gente usava uma ferramenta feita internamente. É possível a empresa construir essa ferramenta também. Eu, nesse momento, estou usando uma ferramenta chamada Firebase, que é uma ferramenta específica para testes em aplicativo. Mas a gente está em processo de estudar novas ferramentas e ver como é que a gente viabiliza uma ferramenta um pouco mais robusta para a gente fazer testes de uma forma um pouco mais estruturada e frequente. Tem algumas ferramentas muito boas. Eu trabalhei com uma ferramenta que eu pessoalmente gostei bastante, chamada VWO, que é uma ferramenta indiana. É muito louco, assim. A gente foi pesquisar isso na época da C&A e a gente chegou nessa ferramenta e ficou na dúvida e tal, mas era uma ferramenta muito boa, que dava muita autonomia para o time que estivesse fazendo. E a minha equipe na C&A aprendeu muito sobre teste AB, eu incluída, eu aprendi muito sobre teste AB, experimentando com aquela ferramenta com o suporte que a gente tinha praticamente 24 horas. A gente fazia os calls com os indianos em horários que eles deviam estar dormindo. Eu não sei como eles faziam, mas era um atendimento super bom e a ferramenta muito robusta. E dava pra gente, ela já trazia os dashboards de resultados e tal. Tem o Optimizely, tem... A gente testou também no último ano na C&A, meu último ano na C&A, a gente testou uma ferramenta que é da Oracle. Eu vou tentar me lembrar o nome dela. Não é Optimizely, é parecido com isso. Elas têm nomes muito parecidos, mas assim, independente da ferramenta, mais importante do que a ferramenta, acho que uma coisa que é super importante, e tem muito disso no que eu tento falar sempre quando a gente fala de teste AB, independente da ferramenta, se você pensar um teste AB errado, testar vai para o buraco, ele não vai dar certo e você vai perder tempo. Eu já tive que tirar teste com 4 meses no ar, porque uma métrica estava errada. A gente não estava medindo no lugar correto o que a gente precisava. Então, todo teste AB parte de uma hipótese. Você tem que saber o que você espera daquele teste, que número você pretende melhorar naquele teste e que métrica vai te dar esse resultado. Isso todas as ferramentas vão viabilizar, independente da ferramenta que você for usar. Então, mais importante do que a ferramenta é você raciocinar o seu teste corretamente. Esse processo que eu estou falando de um teste AB que eu vou fazer agora, e é o meu primeiro teste AB na Amaro, então eu estou bastante cautelosa, são ferramentas novas. Eu pensei o teste e a cada 2 dias, eu fui falar com o head de data. Eu pedi para ele olhar o que eu tinha planejado e identifique pontos que eu não tenha visto. Identifique pontos cinzentos. Onde é que eu posso errar nesse teste porque eu não vi alguma coisa? A mesma pergunta que eu fiz para ele, eu fiz para outras pessoas, eu fiz para os meus pares, eu fiz para outros gerentes de produto, eu fiz para designers, eu fiz para o meu time de engenheiros, que é o time que vai desenvolver isso, que já está desenvolvendo. Eu acho que você minimiza os riscos, porque se eu coloco esse teste no ar e tem alguma coisa que eu não vi, daqui 4 meses pode ser que eu não tenha resultado nenhum. E um teste AB, ele é bom na medida que ele te dá aprendizado. Então, ferramenta vai ter um monte. Buscar ferramenta teste AB, as que vierem no Google, primeiros lugares, são as ferramentas mais comuns de mercado e são boas. Tem muita ferramenta boa. Uma curiosidade, quanto tempo tem durado os seus testes AB, assim? Geralmente depende da ferramenta, ela te dá um prazo de confiabilidade estatística. Eu não sei, me fizeram essa pergunta exatamente esses dias. O quanto tempo você espera esse teste? Eu não faço ideia, porque é a primeira vez que eu vou testar nessa ferramenta, com essa base de usuários. O que eu tenho de média das minhas experiências passadas, um teste não vai nunca estar pronto antes de 3 semanas, porque você consegue pegar uma variação. O que eu preciso garantir, você roda um teste em muito pouco tempo e o ministro da Saúde é demitido, isso afeta o comportamento do usuário. Eu preciso conseguir consistência de comportamento. Eu preciso que todas as variações de notícias boas economicamente ou ruins economicamente, que elas possam interferir naquele teste pouco, que elas sejam diluídas no resultado final. Então, eu nunca vi um teste ser confiável com menos de 3 semanas. Eu já vi testes que só deram resultados 2 meses e meio depois. Então, depende muito, depende do tráfego, depende de quanta gente você quer expor aquele teste. Às vezes você não quer expor 100% do seu tráfego, você está indo um pouco mais cauteloso. Mas o importante é quando o teste atinge confiabilidade estatística, se você se acostuma a olhar esses gráficos todo dia, os gráficos eles variam muito no início, você vê uma variação bastante acentuada, e depois eles vão equilibrando, eles vão ficando mais retos. E quando eles ficam retos, se você acompanhar durante mais um tempo, é sinal que eles estabilizaram. Se eles estabilizaram, você já tem mais confiança para rolloutar, para aplicar aquele resultado vencedor para 100%.
Mas eu queria complementar também falando o seguinte, né? Eu acho que teste AB, dependendo assim, se é direto numa ferramenta e tudo mais, ele pode ser já um grau de maturidade para uma empresa um pouco maior, assim, né? Eu particularmente recomendaria começar com uma ferramenta como Hotjar e conseguir trabalhar com os dados que ela já traz, entendeu? Trazer, por exemplo, teste AB em campanhas de marketing, que o Facebook permite fazer isso de maneira super fácil, entendeu? E começar com isso. Não adianta também ficar preso à ferramenta e a empresa não ser uma empresa baseada em dados, assim, tão data-driven, entendeu? Então, se você não tem essa cultura agora, talvez não seja a ferramenta correta para você começar. Começa lá com a campanha de marketing no Facebook, que é fácil, coloca um Hotjar, o pessoal consiga trabalhar e aprender em cima do Hotjar, fazer melhorias e tudo mais. Mas não esqueça também que, eu adoro essa frase, tem uma entrevista do Bezos que ele fala assim, que a sua capacidade de inovar está diretamente ligada à quantidade de experimentos que você consegue rodar. Então, e aí ele faz uma conta simples, né? Se você roda 100 experimentos por semana e o seu cliente 10, você já aprendeu 10 vezes mais do que ele. Então, pronto, é simples assim. Thaís, vamos lá. Legal. A Maria, ela mandou essas perguntas no comecinho. O que ela perguntou? Faz sentido começar um e-commerce pelo Instagram? E pela complexibilidade, se vale a pena começar numa plataforma pronta, um B2W, Mercado Livre, que ela disse que acredita que eles façam um estudo de comportamento de usuário e faça mais sentido. Bom, a maioria dos e-commerces, quando começa com uma plataforma comprada. Você tem produto. Plataforma é um produto, tem empresas que gastam energia e tempo e bastante tecnologia em construir digamos assim, esses módulos que vão servir, que podem ser vestidos com qualquer marca e vão funcionar. A C&A usa VTEX, a Amaro está fazendo uma migração para uma outra plataforma de mercado. Todos os e-commerces grandes, eles construíram a plataforma própria, isso dá muito trabalho, porque você tem que colocar cada regra de negócio na ferramenta. E já existem essas ferramentas prontas que servem tanto para grandes volumes de operação quanto pequenos volumes. O Instagram tem sido... Eu tenho observado muito como é que o Instagram vem se comportando. Eu acho o Instagram uma ferramenta fascinante para entender tendência de consumo. O Instagram vem crescendo bastante com ferramentas que ele nem colocou no Brasil ainda. Tipo, agora está começando a vender pelo Instagram. Eu tenho um ponto de preocupação com essas ferramentas. Eu acho que para começar e para sentir o ambiente, para sentir quem é o teu público, estabelecer a conversa é maravilhoso, e talvez o Instagram seja assim o caminho. À medida que a sua marca cresce, estar 100% num serviço terceiro, em outro produto, você tá sujeito a todas as intermitências dele. O Instagram, o Facebook muda um algoritmo, a tua relevância cai para o chão. Isso acontece 2, 3 vezes por ano, existe uma mudança de algoritmo deles, as pessoas perdem alcance. Então, eu acho muito complicado confiar 100% numa ferramenta que você não tá pagando, sabe? Que você não tá... que você está sujeito ao que ela pretende como produto. Ela também é um negócio, ela também tem objetivos como um produto que ela é. Então, dependendo do tamanho, dependendo do que você tem de objetivo, eu acho que o Instagram é um excelente lugar para você sentir o ambiente, estabelecer a conversa. Eu acho isso muito legal. Mas na hora que for criar uma plataforma, o Instagram pode ser uma plataforma que dê suporte para isso, que também seja um canal. Mas criar o seu lugar de vendas na internet, no Instagram, o risco é muito alto. Pode ser muito legal durante um tempo, no dia seguinte pode mudar o algoritmo e você despenca junto com todo mundo, e até aprender, você já perdeu dinheiro, já perdeu bastante tempo. Então eu teria um pouco legal. Eu particularmente acho assim que, antes de mais nada, entenda a demanda, as dores e construa uma audiência. Eu acho que isso é muito mais importante, assim. Por isso que eu gosto do case da Daniel Wellington, da Sauber, né, que você comentou antes lá. Sauber. Isso. Então, eu acho que vale muito mais a pena começar assim, começar a montar a sua audiência antes de pensar numa coisa muito grande. Mas, assim, eu não sou especialista, não sou desse mercado e tal, mas uma plataforma que eu acompanho e que eu tenho visto um bom trabalho deles de conteúdo para ensinar o vendedor a vender bem é o Shopify.
Então, é uma ferramenta legal e eles têm, assim, um trabalho muito bom de fazer você ter sucesso. Então, fica a minha recomendação aí, apesar de não ser especialista da área. Legal. A Fernanda, ela disse assim, entende-se que o e-commerce, ele, para quem já tem a loja física, ele extingue um pouco das atividades da loja, como a própria venda. Aí ela questiona, é importante o investimento do quadro efetivo de funcionários visando o serviço e o atendimento ao público? Então, ela está questionando se é interessante a gente investir em funcionário para poder atender melhor esse público, tanto online quanto fisicamente. O que vocês entendem disso? Olha, atendimento é o grande diferencial de serviço, né? É onde a marca vai prestar o serviço que ela tem para prestar. Isso pode ser uma pessoa atendendo. E não é encher a loja de pessoas que trabalham. Treinamento. É garantir consistência, é garantir que exista uma homogeneidade de marca sendo comunicada através de cada uma daquelas pessoas. Isso vai também ser no saque, se for um e-commerce. O importante, isso fazendo um link um pouco com o que o Harold falou sobre a equipe, é muito importante que a equipe saiba incorporar esse discurso da empresa e transmitir. Cada pessoa falando pela empresa é um vetor da empresa, é uma pessoa. Se eu falo, quando eu falo, e eu falo pela Amaro, é a Amaro falando, não sou eu. Não é a Constança. Se alguém se aborrecer com o que eu estou... Se eu sou uma gestora e eu falo alguma coisa, não é a Constança que é processada, é a empresa que eu respondo por. Então, esse cuidado de você entender o que é correto, qual é o tom, qual é a conversa, independente de ser uma loja física ou uma loja online. O saque vai fazer parte, é parte importante disso. O saque é um investimento importante, porque geralmente quando as pessoas vão para o saque, ou elas estão com dúvida ou elas estão com um problema para resolver. Então, a forma como esse problema é resolvido vai fazer toda a diferença para ela. Ser uma pessoa atendendo. Não estou falando de ser uma pessoa, eu acho que trazer essa coisa do pessoal para o atendimento é muito legal. A gente sabe que nem sempre é possível, tem da escala. Tem cases muito bem sucedidos de inteligência artificial, de sistemas que aprendem com isso, mas eu acho que no final das contas, quando você vai conversar, você quer falar com uma pessoa que esteja falando e que te entenda, que não está te dando respostas prontas, que não está seguindo um roteiro para falar. Então, se essa pessoa entende o lugar onde ela trabalha, entende a cultura, conhece o que a empresa é, ela não precisa de roteiro para falar. Ela pode bater um papo informal e guiar a pessoa da mesma forma e esclarecer as dúvidas da mesma forma. Ótimo. Eu ia complementar uma coisa que me chamou muita atenção sobre construção de experiências, né? Eu fiz um evento no ano passado e um dos palestrantes era da Amazon. E aí ele estava contando para nós que a Amazon tem um treinamento interno para treinar pessoas que vão falar sobre a Amazon. Então não é qualquer um que pode simplesmente virar um palestrante e falar da empresa lá, entendeu? Porque eles querem trazer para o cliente, independe se é um cara que está ouvindo um palestrante ou o cara que está fazendo uma compra no site, eles querem trazer um nível, uma uniformidade de experiência, assim, que é surreal, assim, eu fiquei super impressionado, sabe? E de discurso, né? Que não tem as variações que tem a pessoa falando. Exatamente. Passada de forma independente de quem está passando, né? Eu acho que isso já ajuda a complementar, aí eu vou cortar a Thaís aí, desculpa, Thaís. Uma pergunta, um comentário do Thiago, né, que ele perguntou como que a gente percebe ou quais são os elementos que fazem uma empresa passar pelo processo de digitalização, que a gente percebeu que essa empresa é realmente nativa digital. Acho que a primeira coisa é entender essa uniformidade e esse foco em experiência, realmente, assim, é só você olhar Apple, Amazon, Zappos, Amaro, tudo mais, você vai ver, é uma linearidade, assim, parece que qualquer canal que tu interage, é realmente essa empresa, e essa empresa está sempre melhorando, não é uma empresa que construiu uma coisa e acabou, entendeu? Viveu daquilo o resto da vida. E aí eu aguardo sua complementação aí. Não, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é você dar consistência. Eu acho que a seriedade e a consistência de uma empresa se dá em como a mensagem dela é passada e a seriedade com que ela trata isso. Então, posso ser eu falando, pode ser uma outra pessoa, mas o que a gente está dizendo, eu vou falar de um jeito mais extrovertido, uma pessoa vai falar de um jeito mais sério, mas a mensagem sendo passada é a mensagem da marca, é a construção da marca. E à medida que você
consegue passar essa consistência, a marca fala sozinha. Então, como é que a marca fala com a pessoa? Fala, e não é só eu falar sobre, eu tô aqui falando sobre, não. Se você navega no site, cada transição de tela é a marca falando com a pessoa. O e-mail que a pessoa recebe é a marca falando com a pessoa. Um chat de ajuda, um atendente no saque, uma pessoa te atendendo num guide shop para experimentar um produto. Você vai ver o CEO falando num evento. A comunicação é a mesma, a marca está consistente. Então, é a marca falando com aquela pessoa. E isso vem, ela cria uma forma, ela cria uma identidade mesmo, né? Acho que é isso. E é muito legal ver bons cases no mercado desse tipo de coisa muito bem construída. Legal. O Thiago, ele perguntou também como que é a dinâmica de trabalho de um Product Manager e como que é a ciência de dados. Bom, a dinâmica de trabalho de um Product Manager é muito complexa, brincadeira. Tem bastante coisa. Na verdade, ela é formada por grandes partes de muitas coisas diferentes. É uma área muito multidisciplinar. Ela tem um viés muito importante de experiência do usuário e de pesquisa. Então, o PM, ele é o porta-voz do usuário, do cliente. Ele tem a obrigação de conhecer quem é o público da empresa e de trazer. Ele é a voz daquela pessoa na reunião. E como é que ele vai identificar a voz dessa pessoa? Ele vai fazer a pesquisa, ele vai olhar o Hotjar. Se você ficar assistindo o Hotjar, é uma ferramenta que o Harold falou, e é uma ferramenta que é muito acessível, é muito fácil de colocar, e dá muito insumo. Você fica assistindo, você vê as pessoas navegando, é mágico o que você aprende olhando ali. Então, um PM, ele tem o principal trabalho dele é conhecer a fundo quem é o cliente e para entender como é que a gente pode atender esse cliente. Então, isso pode se dar desde eu fazer a pesquisa, desde eu olhar em volta, onde esse cliente consome também. Aí está comprando em outros e-commerce de modo, o que esses e-commerces têm? O que eles estão fazendo de novo? Eu entro na Zara a cada 2 dias. Eu sei todas as inovações que a Zara colocou no aplicativo deles de um mês para cá. Eu sei exatamente o que eles estão fazendo e eu deduzo para onde eles estão indo. É meu trabalho deduzir, porque é cliente que compra lá, compra aqui também. E se a Zara inventa moda com alguma coisa que fica difícil, eu não posso... Eu vou por um caminho que pode ser mais fácil, que pode ser uma solução mais adequada para a navegação, para seja lá o que for. Então, da mesma forma, se eu invento uma forma de navegação que é diferente, as pessoas estão acostumadas a navegar de uma forma muito parecida nos sites, e se eu invento um outro jeito de navegar, eu vou criar atrito, porque as pessoas estão acostumadas a navegar de um jeito, por que eu estou reinventando a roda? Por que eu estou aproveitando uma coisa que já teve uma curva de aprendizado, e só porque eu acho legal eu vou lá e mudo? Um loader, que você pega e faz uma outra brincadeira que a página está carregando. Tudo isso eu estou dando exemplo, são coisas que eu já passei, tá? Assim, são situações que... o que é isso girando aqui? É um loader, eu achei bonito. Por que você foi inventar outro loader? As pessoas já sabem por que um loader serve. Sim. Então, por que a gente não está usando o loader de mercado? O loader que todo mundo conhece. Então, eu acho que essa comunicação e o dia a dia de um PM é muito ser defensor desse usuário, baseado sempre em muita pesquisa, baseado sempre em métricas. As métricas vão dar uma dimensão de comportamento do usuário muito importante que a gente traz para esse universo. E negociação com as outras áreas tem um fator de negociação bastante importante no nosso dia a dia. Boa parte do nosso dia é negociando, é argumentando, ou para priorizar, ou para reorganizar a backlog, ou dizer para onde a gente está indo. E tem um trabalho muito grande também de gestão de projeto. Eu sou bastante cuidadosa com essa palavra, porque eu não acho que gestão de produto e gestão de projeto são nada parecidos, mas é seu trabalho gerenciar uma equipe grande, às vezes, de desenvolvedores que fazem o que você manda. Fazem o que você manda. Mandar é uma palavra horrível, mas fazem o que você determina que deve ser feito para o usuário, para o produto. Então, essa conversa, ouvir essas pessoas e construir junto com elas é uma coisa que faz muito parte da dinâmica do nosso trabalho. Legal. Legal. E eu acho que tinha um viés ali que o Thiago queria entender também, como é que é a sua relação com os cientistas de dados? Tem a empresa? Como é que eles fazem parte da sua equipe? Não?
É uma área irmã, digamos assim, eu acabei pulando essa parte. Eu já trabalhei em empresas diferentes com viés de dados diferentes, eu já tive analista de dados dentro da equipe de produto, eu já tive como uma área correlata que responde, que atende com exclusividade à área que eu estou. Na Amaro é uma área irmã, digamos assim, é uma área que a gente troca, boa parte das minhas reuniões são com eles, tanto para direcionamento de projeto, quanto para pegar informações, eles são os viabilizadores, né? Eu preciso montar um dashboard e eles, às vezes, é um processo um pouco mais técnico, mais complicado, de ter que subir uma base de informação, de atributo de cliente. Então, essa área acaba trabalhando muito junto com a gente para dar para a gente a informação que a gente precisa para que a gente possa tomar decisão. Então, é uma área que trabalha muito perto. Eu acho muito difícil trabalhar sem dado, fazer produto sem dado, eu vou a cego mesmo. Óbvio que a essa altura do campeonato, com alguma experiência, a gente já sabe mais ou menos por onde ir, já sabe mais ou menos o que pode dar certo, já tem a experiência passada de coisas que funcionaram ou não funcionaram, mas eu estou sempre falando de outro ambiente, de outra situação. Então, para tratar aquele problema, por exemplo, para tratar na Amaro, eu não posso me servir só de soluções que já deram certo em outros lugares, porque eu não estou falando do cliente da Amaro em outros lugares. Então, essa construção é muito junto com a equipe de data o tempo todo. Legal. Fechamos, Thaís? Tem mais uma pergunta. Ah, tá bom. Constância, qual é o seu livro de cabeceira de PM que está relacionado ao e-commerce? Bom, relacionado ao e-commerce, eu acho que o Delivering Happiness da Zappos é muito legal, assim, tem bastante tempo que eu li, mas eu acho que ele dá um bom direcionamento, assim, de como é que essas coisas podem ser construídas. Livro de cabeceira, são os dois livros que eu indico, e eu tô falando aqui para começar, tá? Tem dois livros que eu gosto muito e eu já li há muitos anos atrás. Um deles eu reli agora, esse ano. Eu voltei a ler, vi uma edição mais atualizada, que é o Inspired, que peraí, eu tenho o autor dele aqui. Eu sou péssima para nomes às vezes, eu preciso dizer isso para vocês. Mas eu tenho ele aqui anotado, só um segundo. O Inspired é um livro é do Mark Kagan, o autor. Ele tem na Amazon, tem em qualquer lugar, é um livro bastante comum. Ele é editado, atualizado de 2 em 2 anos. Então, ele é um livro que dá muito pra gente esse universo de produto. Essa pergunta que acabaram de fazer para mim, sobre como é que é a dinâmica do trabalho de um PM, ou do universo em que um PM está envolvido. Esse livro dá didaticamente como é a nossa vida, a parte boa e a parte difícil, os riscos que existem em cada um dos vieses que a gente acaba criando no trabalho. Então, eu acho que para falar de construção de produto, e aí eu tô falando de produto independente de ser e-commerce. E-commerce é um produto como qualquer outro. Você sabe fazer produto, você faz qualquer produto, se você estiver fazendo as perguntas corretas para o seu usuário. E um outro livro que eu gosto bastante, que é muito básico, mas foi o primeiro livro que me colocou nesse universo de experiência do usuário, que chama Don't Make Me Think, Não Me Faça Pensar. É um livro muito rápido de ler, uma tarde. Eu indiquei ele para 2 estagiárias antes de ontem não, sexta-feira, feriado, né? A gente tô perdida no tempo e no espaço, mas é um livro que eu acho que abre a nossa cabeça para como é que a gente deve tratar a experiência do usuário. Se você fizer o usuário pensar, você está fazendo o seu trabalho errado. Se o usuário perceber alguma coisa, você já errou. Você teve que pensar, eu clico aqui ou eu não clico? Tá errado. Esse livro dá um pouco essa base e a partir desse livro você desperta para outras coisas, você aprofunda para onde você quer. A base de experiência do usuário, de você ter essa atenção com a experiência, com a usabilidade, esse livro é muito legal e ele não fica velho, é impressionante. Assim. É um livro muito, muito querido, assim, muito de cabeceira, digamos assim, para mim ele é até hoje. Legal. Depois, pessoal, a gente vai mandar, tá? Tanto a Fernanda perguntou, a gente vai mandar tanto o conteúdo do vídeo, quanto as indicações que a Constância está falando, a gente manda tudo por e-mail para vocês, podem ficar tranquilos. Só para encerrar, eu acho que a gente vai voltar um pouquinho na pergunta da Maria, mas a Thaís fez uma pergunta. Seguinte, qual é a dica que vocês dariam para quem deseja empreender, vai começar pequeno, mas quem não tem muito conhecimento em marketing, não conhece a estrutura de marketing de um e-commerce grande, vamos dizer assim. Qual é uma dica para quem está iniciando agora? Quer começar, Harold? Bom, assim, a minha recomendação, tá? Eu sou fã
de muita gente que está trabalhando aí no marketing digital, produtores de infoprodutos, tudo mais. É um pessoal que está bem antenado nas tecnologias e construindo boas experiências, assim, quem faz isso bem. Então, se você achar esses canais bem, assim, você consegue aprender quanto a esses canais. E aí eu procuraria também entender assim, pô, o que você gosta, né? Você já tem um trabalho aí de autoconhecimento do que você gosta, onde que você poderia trabalhar, entregar valor, tudo mais, e começar a construir a sua audiência. Que ela pode ser através de um blog, de uma página no Instagram e tudo mais, entendeu? E a partir daí, até você construir essa audiência, você consegue daí chegar em, pô, vou ter um e-commerce, vale a pena, agora eu tenho público, eu encontrei um produto que me encanta e que tem demanda, entendeu? Então, eu recomendaria esse caminho. Eu concordo 100% com o que você disse. Eu acho que observar, quando você quer entrar no mercado, isso vale para tudo na vida. Observa quem está fazendo direito, quem você gosta, quem pode ser referência. A gente aprende muito observando. Eu aprendo muito observando gente que faz coisas que eu acho interessantes, observando outras empresas. Então, eu acho que olhar para quem está atuando nesse meio de um jeito que você gosta, de um jeito que você acredita, de um jeito que você gostaria de fazer quando você for a sua vez, quando chegar o seu momento de fazer isso, eu acho que observar bastante ajuda. Às vezes você consegue, inclusive, fazer perguntas, e essas pessoas são muito abertas a contar, a ajudar, a dar dicas. Eu já cansei de fazer perguntas para pessoas que eu mal sabia que iam me responder e eu tive respostas. Então, a gente se surpreende, às vezes, com o senso de comunidade que existe. A outra coisa que eu vou bater na tecla é saiba para quem você está fazendo isso. Qual é o problema que essa pessoa tem? Você tem, de fato, um problema para resolver? Porque se você não tiver um problema para resolver, você está no lugar certo? Precisa mesmo daquilo? Então, olhar para onde estão essas pessoas e se colocar no mesmo lugar que elas para ouvir. Então, você vai ouvir quem está fazendo de um jeito que você admira, de um jeito que você acredita, mas vai ouvir para quem você quer fazer, sabe? Vai ouvir o que essas pessoas esperam, o que essas pessoas precisam. Eu acho que isso não tem erro, assim, ouvir o cliente, ouvir seu público, ouvir para quem você quer resolver um problema. Ótimo. Thaís? Vamos lá, eu estava anotando as perguntas aqui para a gente poder... Estava dando uma lida para ver se não foi nenhuma. Todas a gente já respondeu. Obrigada, Constança. Obrigada, Harold. Vocês têm alguma colocação a fazer? Não, eu vou fazer uma proposta para nós aqui bem interessante, quer ver? Vamos fazer uma selfie digital aí, ó. Realmente. Aí. Pronto, pessoal, show! Me manda essa foto, fiquei curiosa. E aí, eu acho que, bom, provavelmente não deu tempo de passar por muita coisa. O Harold tem meus contatos. Eu não costumo usar as minhas redes sociais tanto para trabalho, mas elas estão aí abertas. Quem quiser, fácil me achar. Não tem muito... Quem quiser mandar alguma pergunta, se eu puder responder depois, eu com certeza respondo. Ótimo. Legal. Primeiro, eu agradeço aí todo mundo que participou, a Constança aí, que já tem sido minha parceira em outros projetos e com uma ajuda incrível, assim, o conhecimento dela é histórico. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho da Constança, basta se tornarem clientes da Amaro, né, e vocês vão ver lá o trabalho dela no dia a dia. E, pessoal, muito obrigado pela participação. Amanhã a gente vai estar com a Suzana, que é da Gympass, falando sobre UX Writing. O que você escreve para se comunicar com o seu cliente, a forma, o tom da mensagem e tudo mais. Então, vai ser um papo incrível também. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Thaís, aí, pela condução. E até a próxima. Obrigada. Valeu, obrigado, Constança. Eu agradeço, gente. Tchau, tchau. Tchau.